Olá a todos vocês, tudo bem? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir deste momento eu peço a sua atenção, porque inicia a videoaula de Sociologia. E esta videoaula, você já sabe, eu sempre coloco na abertura de todas as videoaulas que vocês assistem comigo. São videoaulas que têm como finalidade contribuir com o seu aprendizado para você, que brevemente vai se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio. Nestas videoaulas, nós estamos abordando temáticas, e essas temáticas elas são recorrentes no Enem. Isso implica dizer e entender o quê? Sempre há questões que têm vínculo com os temas que são tratados, principalmente na área da sociologia. Por isso que, além de algumas explicações, eu estou sempre trazendo a vocês questões do nosso livro didático, e aí vai uma dica: utilize o seu livro didático à prova Enem. Acompanhe a resolução das questões usando o seu livro de onde você estiver. E, além disso, no momento do nosso exercitando, sempre há uma questão que já caiu em prova do Enem de anos anteriores. A temática que nós estamos desenvolvendo neste momento trata a respeito da globalização e também trata a respeito da sociologia urbana e sociologia rural. É interessante discutir justamente essa temática. Já tivemos videoaulas em que nós tratamos especificamente da globalização, mas tudo isso precisa ser analisado levando em conta o espaço urbano e também o espaço rural. Quando nós entendemos a gênese do atual modo de produção capitalista, o que é que nós conseguimos verificar? Até a sociedade feudal, a economia ela era eminentemente agrária. O campo, a atividade que era a agricultura, acabava por ser o centro, o cerne de toda a economia. A partir do momento que nós tivemos a gênese do capitalismo, nós tivemos a substituição de um espaço por outro, ou seja, o campo deixou de ser o centro econômico. Com a industrialização e o desenvolvimento do comércio, a economia ela passou a girar em torno das cidades. Por isso que quando nós observamos a nossa atualidade, principalmente o nosso país, nós sempre podemos observar que as atividades econômicas rurais, não estou afirmando aqui que a agricultura ela perdeu a sua relevância na atualidade, mas o campo é algo que fica sempre em segundo plano, porque não corresponde, digamos assim, ao centro da economia como em modos de produção anteriores. Feito esta introdução, nós já vamos para o nosso exercitando, né? Então vamos tecer algumas considerações, mas já baseado nas questões. Nós temos aí a primeira questão, é a questão 6, que está dividida entre duas páginas, página 156 e página 157. Onde está essa questão, professor? No livro A Prova Enem, no volume de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Pegue seu livro, manuseie, acompanhe a leitura, analise e tente gabaritar essa questão. Ouçam com bastante atenção. O conceito questão agrária pode ser trabalhado e interpretado de diversas formas, de acordo com a ênfase que se quer dar a diferentes aspectos do estudo da realidade agrária. Na literatura política, o conceito questão agrária sempre esteve mais afeito ao estudo dos problemas que a concentração da propriedade da terra trazia ao desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade e sua influência no poder político.
Na sociologia, o conceito questão agrária é utilizado para explicar as formas como se desenvolvem as relações sociais na organização da produção agrícola. Antes de nós trabalharmos essa questão, eu fiz um comentário baseado no atual modo de produção capitalista e levando em consideração os modos de produção anteriores. E eu afirmei que com o capitalismo, a economia, digamos assim, ela passou a ser urbanizada. Repito a expressão, as cidades passaram a ser os centros econômicos. E em um determinado momento eu também afirmei que o espaço rural, o campo, ele ficou relegado, deixou de ser o centro econômico. Mas nós precisamos levar também em consideração que é importante analisar as condições, né? Por isso que há essa ramificação da sociologia em compreender o espaço rural. Porque não é só a questão econômica. Nós sabemos que no modo de produção capitalista, a nossa vida ela é determinada pelas nossas condições econômicas. No campo, no espaço rural brasileiro, há pessoas que ali residem. Pessoas, e articulando com outros conteúdos já trabalhados ao longo dessas videoaulas, o que é que nós podemos perceber? Que também são cidadãos, também são pessoas de direito, que precisam do emprego para o seu sustento, que precisam ter acesso à educação, que precisam ter acesso à saúde, que também precisam, digamos assim, ter condições dignas de vida. Então, essas variáveis, elas também precisam, digamos assim, ser levadas em consideração. E quer queira, quer não, são pessoas, acabam correspondendo a uma parcela de membros da sociedade que, na maioria das vezes, são muito desassistidas no que diz respeito a esses direitos que agora há pouco eu mencionei a todos vocês. Agora nós vamos retornar para a questão, fazer a leitura do comando e das 5 possibilidades de resposta. Pode-se dizer, com base no fragmento, que letra a questão agrária ainda não possui uma disciplina própria que a estude. B, a concentração da propriedade de terra é vinculada ao poder político. Letra C, antes de ser tratada pela sociologia, a questão agrária era um tema político. Letra D, o desenvolvimento das forças produtivas suplanta a questão agrária. E letra E, a produção agrícola, quando organizada, desenvolve relações sociais. Percebam que o enunciado, ele menciona o conceito da questão agrária e, de uma maneira muito breve, é apontado alguns entendimentos a respeito desse conceito, a respeito dessa expressão questão agrária. Com base nisso, vamos visualizar a alternativa correta que está expressa na letra B. A concentração da propriedade de terra é vinculada ao poder político. Porque a concentração de terras, ela também acaba contemplando a questão da concentração de renda e também a desigualdade social no campo. Existem muitas terras devolutas, muitas terras, por exemplo, improdutivas no nosso país. E existe uma demanda de trabalhadores rurais que precisam da terra, que no caso para eles é o principal meio produtivo e precisam da terra para poder trabalhar. Vamos avançar? Mais uma questão do nosso exercitando. Dessa vez, essa questão não está contida no livro, mas que esteve no caderno de provas do componente de Ciências Humanas do Enem do ano de 2016. Acompanhem com atenção. A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem.
Atribuir-lhe a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Alguns oficiantes do direito, ao defenderem ou acusarem réus, moradores de favelas, usam seus discursos, representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo profissional. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela e que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem. Percebam, o enunciado da questão ele trata a respeito da favela e trata a respeito de um pré-julgamento que existe. Que pré-julgamento é esse? Primeira coisa, nós precisamos levar em consideração que a favelização, ela evidencia uma desigualdade no que diz respeito à moradia de muitos cidadãos brasileiros. Infelizmente, as favelas, elas não apresentam as condições estruturais no que diz respeito ao fato de uma pessoa ali residir e ter uma vida digna. E, ao mesmo tempo, volto a reforçar, mostra a situação de desigualdade, porque ali residem geralmente os mais pobres. Devido a isso, a sociedade ela constrói preconceitos. A favela, a exemplo de bairros periféricos, são justamente aqueles locais onde as problemáticas sociais elas se apresentam de uma forma mais latente. Pessoas de baixa renda, a criminalidade se apresenta de uma forma muito intensa, a prostituição, o tráfico de drogas, dentre outras mazelas sociais. E as pessoas elas têm o hábito de associar quem reside na favela com todos esses problemas. É como se todos os cidadãos que residem nas favelas fossem os cidadãos do mal e como se ali não existisse o tal cidadão de bem muito preconizado no nosso país. Com base nisso, vamos no comando da questão e nas possibilidades de resposta. Percebam, o comando ele utiliza uma palavra muito interessante, o estigma. O estigma apontado no texto tem como consequência o ou a. Letra A, aumento da impunidade criminal. B, enfraquecimento dos direitos civis. Letra C, distorção na representação política. Letra D, crescimento dos índices de criminalidade. E letra E, ineficiência das medidas socioeducativas. Vamos verificar? A alternativa correta está expressa na letra B, de bola, enfraquecimento dos direitos civis. Os direitos civis, eles são direitos que eles estão associados à nossa cidadania. Como eu expliquei anteriormente a vocês, quem está ali na favela possui, quem reside, quem mora numa favela, num bairro periférico, em condições precárias, já tem todos os seus direitos não cumpridos. A condição de moradia, a condição mesmo de habitação, a questão de infraestrutura para que se tenha uma vida digna. Eles acabam não sendo efetivados, né? Então, essa é a verdadeira leitura, né? Quando nós percebemos um bairro periférico, quando nós percebemos uma favela, nós temos ali a representação de direitos que foram completamente violados e a dificuldade no que diz respeito ao acesso a condições melhores de vida. Nós vamos avançar, mais uma questão do Enem do ano de 2016, e esta é a última questão do nosso Exercitando. Vamos lá? O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar
todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os excluídos e os excluídos socialmente. Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade nos moldes indicados no texto é a letra A. Qualificação dos serviços públicos em bairros periféricos. B. Implantação de centros comerciais em eixos rodoviários. C. Proibição de construções residenciais em regiões íngremes. Letra D. Disseminação de equipamentos culturais em locais turísticos. E letra E. Desregulamentação do setor imobiliário em áreas favelizadas. Vamos verificar a alternativa correta. Está expressa na letra A. Qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Então percebam, a cidade ela tem que ser pensada para o todo, para o coletivo. E nós sabemos, digamos assim, que as nossas cidades elas estão estruturadas em espaços muito mais urbanizados, muito mais adequados, porque isso também é consequência da condição de estratificação social que nós vivemos. Existem bairros no espaço de uma cidade que são tidos como bairros nobres. Alguns bairros, eles são classificados como os bairros de classe média. Então, geralmente, esses bairros, eles acabam sendo muito mais estruturados com os serviços públicos, pavimentação, rede de abastecimento de água, praças, instituições públicas, enfim, os diversos espaços públicos, se tiverem identificação para ali estar, eles vão estar ali presentes. E não só aquilo que é público, mas aquilo que é privado, né? Porque acabam sendo localizações próximas de shoppings, lojas e dentre outros estabelecimentos que eu posso aqui mencionar. Os bairros tidos como periféricos, eles acabam sofrendo justamente com uma situação completamente adversa, porque existe justamente a limitação econômica das pessoas. Geralmente, quem mora na periferia são pessoas, né, levando em conta que existe, que sempre há as exceções, mas são pessoas ali de baixa renda. E os bairros periféricos, eles são justamente aqueles bairros em que o serviço público ele é oferecido de uma maneira precária para a população que ali reside. Eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula. Não perca, não deixe de acompanhar as próximas videoaulas de Sociologia. E como eu comentei anteriormente, quer assistir novamente esta videoaula? Quer assistir as outras videoaulas de Sociologia? O link das nossas plataformas está aparecendo no vídeo. Não deixe de acessar e um bom estudo a todos vocês.